Oi, gente, tudo bem? Começa agora mais um episódio do podcast Penso Logo Equalizo, o podcast que existe para ajudar você a refletir sobre os seus hábitos e atos de sustentabilidade. E hoje eu estou aqui com um convidado muito especial que eu queria conversar há muito tempo, que é o Carlos, do Pimp My Carroça. Carlos, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Eu que agradeço, Larissa, você, os que vão nos ouvir aí no Equaliza. Carlos, faz muito tempo que eu conheço a Pimp My Carroça, que eu sigo a Pimp My Carroça, acho que desde o começo da Equaliza. E eu queria que hoje você compartilhasse um pouco do trabalho de vocês aqui com os seguidores, com todo mundo que vai ver, ouvir esse podcast, porque eu acho que o trabalho de vocês é essencial, assim, para uma sociedade mais justa e mais sustentável para todo mundo. Eu sempre começo pedindo para o convidado se apresentar, contar a sua história e em que momento a sustentabilidade entrou na sua vida. E a partir disso eu vou fazendo algumas perguntas, tá bom? Então, seja o mais detalhista que você puder ser, tá bom? Perfeito, obrigado. Então, Carlos, qual é a sua história? Então, eu sou formado em filosofia e ciência política e trabalhei bastante, tanto na iniciativa privada quanto no governo também. E depois de um tempo da minha vida no terceiro setor. Então, trabalhei numa entidade antes, numa outra ONG, antes de ir para o PIMP, ligada à defesa do consumidor. E com isso eu fui me aproximando do assunto sustentabilidade, embalagens, a questão dos acordos de logística reversa, etc, etc. E depois conheci o Mundano, que é um dos fundadores, que é o fundador da ONG Pimp My Carroça. Acabei chegando, então, no Pimp My Carroça para fazer um trabalho que a gente acha muito importante, que a gente chama de incidência política. O que é esse trabalho? Esse trabalho é um trabalho onde nós buscamos trazer as questões, os problemas, as necessidades e os anseios do nosso público-alvo, que é o catador e a catadora, para o poder público. Então, nós levamos isso para o poder público e também para o poder privado, para a iniciativa privada. Então, a gente chama de incidência política isso. Então, buscamos políticas públicas, buscamos a inclusão, buscamos a visibilidade, a geração de renda. Bom, como é que é a história do Pimp My Carroça? Por favor, ia pedir para você contar agora. O Mundano, que é esse grafiteiro, uma pessoa já bastante conhecida, né? Tem no seu veio artístico, principalmente a questão que a gente chama artivismo, que é a mistura da arte com o ativismo político, né? Então, o Mundano, no início dos anos 2000, aí, 2005, 6, 7, ele tinha bastante contato com catadores nas ruas. Os catadores esses que a gente vê puxando uma carroça. E ele, por seu intuito, seu impulso artístico, começou a grafitar essas carroças, trazendo com isso uma visibilidade para o catador e para a catadora. Então, grafitando figuras, grafitando frases de impacto, né? Frases políticas do tipo, eu faço mais pelo meio ambiente do que muito ministro. Essa, inclusive, foi uma frase que eu transformei em post logo no começo da Equaliza, que deu muito boom, assim, que inclusive até ajudou a Equaliza a ganhar visibilidade. Essa frase é muito boa. Exatamente. E com isso, ao longo do tempo, ele foi interagindo cada vez mais com catadores, ele sempre foi ligado a essa questão da sustentabilidade e percebeu que com isso as pessoas passaram a ver mais, enxergar mais os catadores com suas carroças. E também os próprios catadores que tinham suas carroças grafitadas, pimpadas, né? Como daí vem o nome da ONG depois, que surgiu em 2012. Ele viu que esses catadores ficavam com a autoestima um pouco mais elevada também. Então ele pensou, poxa, e ao longo desses anos fez vários trabalhos com carroças e começou a fazer com coletivos de catadores, até que em 2012 teve um grande evento
no Vale do Anhangabaú, aqui na capital paulista, né? Com inúmeros carroceiros, catadores. E foi feito um mutirão de arte, de atendimento social e de saúde. E com isso veio a ideia, então, em 2012, de criar a ONG Pimp My Carroça. Né? Então, a partir de 2012 foi criada a ONG e nós passamos, então, a desenvolver algumas linhas de atuação que se tornaram, então, programas da ONG. Né? 5 anos depois desse evento 2012, o Mundano também, em contato com muitos catadores e com pessoas do seu círculo pessoal, diziam, poxa, mas eu preciso de um catador. E o catador, me indica aí um catador, Mundano. Perdão. E o catador também, Mundano, você não sabe onde é que eu faço uma coleta? Tal? Então veio a ideia de criar um aplicativo, que é o Cataqui. Né? É ótimo também. Que é um aplicativo gratuito, disponível no Brasil inteiro e até fora do Brasil, em que a gente conecta catadores com geradores de resíduos de forma absolutamente livre e gratuita. Então, assim, a espinha dorsal da ONG estava montada e o Cataqui surgiu. Né? Então, a partir disso, nós fomos cadastrando, fazendo contato com novos catadores, com geradores, com empresas, com o poder público. E fomos, então, percebendo que na ONG era necessário ter várias áreas de atuação, várias áreas de frentes de atuação. Então, hoje nós temos vários programas, eu posso detalhá-los aqui. Claro. Né? Nós temos, por exemplo, um programa que é interessante para captar recursos da iniciativa privada, com a lei de isenção fiscal, Lei Rouanet, que chama Pimp Nossa Cooperativa. Como é que é isso? A gente capta esse dinheiro da renúncia fiscal e vai até uma cooperativa e faz um baita de um trabalho artístico, com grafites nos muros das cooperativas, naquele dia a gente convida então artistas de grafiteiros e músicos, cantores, rap, tem tudo. E a gente também busca naquele dia fazer um atendimento aos catadores e às suas famílias daquela cooperativa. Então, esse é um dos programas, o Pimp Nossa Cooperativa. Nós temos o Pimp Educa, que também é um trabalho que é feito em escolas, em que a gente sensibiliza a comunidade escolar e o seu entorno com palestras dadas por catadores. Então, os catadores vão na escola, fazem esses encontros, né, com alunos e também com professores, e a partir de então a gente tenta construir esse laço entre o catador local e a escola. Temos programas do tipo também que são Pimpex, que são Pimp My Carroça em circuito, que são eventos, e aí a gente precisa obviamente, ser custeado ou por uma empresa privada ou pelo poder público, que são eventos onde a gente vai na praça pública, na rua, e faz reforma, grafitagem de carroças. E claro, o catador, obviamente, que não precisa pagar nada, mas a gente precisa captar recursos para fazer isso. Temos diversos outros programas. Nós temos lá... Mas além dos programas, assim, explica pra gente um pouquinho como que funciona, assim, o dia a dia, né? Como que é o trabalho do Pimp com os catadores, qual que é o dever do catador, qual que é o dever da Pimp, como que funciona essa dinâmica especificamente para que a ONG funcione. Eu já estive lá na sede uma vez, conversei com, não vou lembrar o nome. Bruno. Isso. Ele contou um pouquinho da dinâmica. Se você puder contar aqui para as pessoas, né? Talvez alguém conheça um catador e pode indicar a Pimp para ele. Conta um pouquinho como que funciona, para as pessoas entenderem o dia a dia, assim, da Pimp. Tá certo. Nosso dia a dia, a gente procura sempre fazer um planejamento de atividades, tá? Nós estamos aqui, estamos num galpão aqui na Barra Funda, na capital paulista, e ali é o nosso espaço de trabalho. Ali também existe um braço que nós cedemos a uma cooperativa que compra, que esse braço da Recifavela compra resíduos de catadores autônomos. Então, catadores autônomos que queiram vender por um preço um pouco melhor do que é pago no ferro velho, ele pode se dirigir
ao nosso galpão. Não é o PIMP que compra, porque nós não operamos resíduos sólidos. Sim. Nós fizemos uma parceria com uma cooperativa aqui da Vila Prudente, que ela vai lá, deixa ali uma funcionária, que é a dona Laura. A dona Laura chega, recebe o catador, vê o que ele tem, pesa na hora, anota tudo e no final do dia ele recebe naquele mesmo dia um Pix em pagamento, porque você sabe, Larissa, o catador autônomo, esse que está nas ruas, ele precisa muito do dinheiro na hora. Você entendeu? Quer arrumar a cadeira? Vou arrumar, porque eu Pode sem querer pus o pé Pode aqui arrumar, fica à vontade. Pus o pé na alavanca. Foi? Eu pus o pé na alavanca sem querer. Bom, enfim. Então, esse catador, ele chega, ele precisa do dinheiro na hora. Como é que ele normalmente faz? Normalmente, ele vende isso num atravessador, que é o ferro velho. Os ferros velhos costumam pagar menos, porque o material está misturado e tal. Ali, naquele braço que a gente tem de uma cooperativa, ele pode pesar, separar, com orientação da dona Laura, essa funcionária desse favela, e ali ele vai conseguir receber no mesmo dia um Pix. Então, essa é uma das atividades que a gente tem constantemente no galpão. Mas essa é uma atividade de compra e venda, de compra de material. Fora isso, nós, o PIMP mesmo, temos diversas atividades. Então, a gente sempre tem palestras, eventos com empresas, rodas de conversa com catadores para discutir temas diversos como política, mudanças climáticas. A gente sempre procura ter uma agenda com catadores, né, no nosso galpão. Então, recebemos empresas, elas fazem visita. Nós temos o Desafio PIMP, que é uma das atividades também que a gente tem regulares, que é quando uma empresa vai lá e ela passa o dia se fazendo de catador. Então, os funcionários da empresa, os colaboradores, vão lá, são divididos em equipes e eles são guiados por catadores. Nossa, né? Então, legal. ficam ali 2, 3, 4 horas coletando. Isso é muito interessante para sensibilizar, porque as pessoas percebem que depois de ter ali puxado a carroça por 2, 3 horas embaixo do sol, ele vai lá na balança da dona Laura, pesa e ele vê o quanto que ele vai ganhar. Então, as pessoas se surpreendem, Larissa, sabe? Porque vão lá e falam, nossa, mas eu vou ganhar R$10. R$10, são R$10. Foi o que você trabalhou, né? Exatamente. Então, nós procuramos manter o galpão com muitas atividades sempre. Além disso, a gente tem ali um local para aqueles que são mais próximos, já chegam, precisa tomar um banho, toma um café, toma uma água gelada, né? Então, a gente tem temos também agora uma assistente social que está ali constantemente recebendo catadores e catadoras para orientar sobre diversas coisas. Tirar documento, orientação para encaminhamento no SUS, no Sistema Único de Saúde, ou nos CRAS, no Sistema de Assistência Social. Nós fizemos sexta-feira passada agora um mutirão para regularização de títulos de eleitor. Então a gente está sempre buscando trazer com as nossas atividades cidadania, direitos, visibilidade e melhoria nas condições de trabalho. Tem também um outro programa muito interessante que é o de Carroças do Futuro. O Carroças do Futuro. A carroça elétrica, né? Exato. Eles instalaram também. Esse aí é muito legal. Conta um pouquinho pra gente. Então, é um conceito, né? A gente tem ali desenvolvido já esse conceito de uma carroça que ela funciona com motor elétrico. Então, o design dela é igual a uma carroça, só que o catador ele não precisa aplicar força nenhuma. Ele tem um motor elétrico ali atrás com baterias e que consegue, então, ajudá-lo a ter menos esforço e, portanto, a sua saúde vai melhorar, né? Ele consegue coletar mais resíduos, né? Mais recicláveis. Que a carroça, tecnicamente, vai ficar melhor para empurrar, né? Sim, ele nem empurra, ele nem empurra, né? Na verdade, ele tem ali um acelerador, ele tem freio, tem pisca, tem tudo que é necessário. O que ele faz é somente baixar o varal, que a gente chama, aquela peça onde o catador encosta a barriga ali na frente. Ele só baixa e vai conduzindo a carroça, né? Então, é uma ideia, é um conceito, né? Nós não somos vendedores de carroças elétricas, né?
mas é um conceito que a gente procura trazer como uma possível... Não é uma solução, mas é um alívio, uma melhora nas condições de vida e de trabalho dos catadores. Isso aumenta a renda, otimiza o tempo, portanto, ele tem mais tempo livre também para ficar com sua família. Né? E tem os triciclos elétricos também, que são mais ou menos a mesma coisa, só que aplicados a uma carroceria de triciclo. Agora, uma coisa... A gente sabe que os catadores, eles são muito importantes, né? Para a economia, para a gestão até do resíduo produzido por todo mundo. Mas a gente também sabe que ainda não está do jeito que deveria ser, né? Sim. Então, eu queria que você fizesse um panorama para explicar um pouco como que é, né, a realidade dos catadores hoje. Lógico que vocês fazem um trabalho incrível e que eu acho que já deve ter melhorado bastante coisa para os catadores que estão com vocês, né? Sim. Mas como que deveria ser, de fato, a vida do catador? Porque se a gente for parar para pensar, né? O trabalho do catador é um trabalho digno como qualquer outro, não é? Com certeza. Então, o que governo pode fazer? O que empresas podem fazer? O que até o próprio consumidor pode fazer para tornar a vida do catador mais... justa, mais digna, melhor. Perfeito, você tocou aí... A vida e o trabalho, né? Porque é o trabalho dele. Sim. Você tocou nos 3 principais pontos necessários a gente ver modificações, né? O consumidor, quer dizer, o cidadão, as empresas e o poder público, né? Então, nós entendemos que, dada essa importância do catador e da catadora, tanto aqueles que são os autônomos que estão nas ruas, como os que estão dentro de cooperativas, esse trabalho deles é super importante para a qualidade do meio ambiente urbano, né? Nas cidades, se nós hoje fizéssemos desaparecer todos os catadores de um dia para o outro, em pouco tempo teria um colapso de recicláveis, papelão, plástico, por todos os lados nas cidades. Então, eles são esses limpadores das cidades, né? Eles limpam 90% de tudo que é reciclado no Brasil. Passa pela mão de um catador ou uma catadora, ou seja, quando nós sabemos que o Brasil é um país, o recordista mundial de reciclagem de latas de alumínio, né? Hoje, mais de 98% das latinhas de alumínio são recicladas. Isso é feito por quem? Pelos catadores. Você não vê nenhum carro de empresa, nem nenhum carro do poder público recolhendo latinha. Quem recolhe as latinhas, e eles fazem isso porque o alumínio tem um valor comercial elevado, são os catadores. Então, veja só, nós teríamos 98% a menos de latas recicláveis no Brasil caso não existissem os catadores. E isso se aplica a todos os materiais. Entende, Larissa? Então, assim, papelão. Hoje o papelão também toda a embalagem que você compra, seja em comércio eletrônico, seja num comércio presencial, vem num papelão. Sim. Ou num plástico, enfim. Refrigerantes, bebidas, então garrafas PET. Você imagina tudo isso se não fosse reciclado. Então essa para te dar e trazer para os ouvintes a noção do que é o trabalho do catador, né? Ele é o cara que pega na origem, e aí a gente volta um pouco à sua pergunta, né? A importância também do consumidor, do cidadão, de separar muito bem esse material, procurar separar, mesmo que não tenha coleta seletiva na porta dele, porque a gente sabe que tem muitas cidades que não tem, mesmo aqui na capital paulista, muitas ruas não são atendidas pela coleta seletiva, né? Então, que esse cidadã faça essa separação e, se possível, encontre um catador nas suas imediações, no seu entorno. Para isso, por exemplo, tem o Cataqui. Então, pode baixar o Cataqui e procurar o catador que está ali perto. E o que nós dizemos sempre... e todos os outros tipos de resíduos, móveis, eletrodomésticos, coisas desse tipo, até entulho que você gera numa reforma dentro do seu apartamento, da sua casa... O catador pode levar isso para fazer uma destinação correta, né? Então, o que a gente diz no entanto, não pense que o trabalho do catador ele está sendo remunerado apenas com a doação daquele resíduo. Não.
o trabalho dele precisa ser remunerado. Então, quando você chamar um catador, encontrar um catador, uma catadora, negocie com ele ali o valor do serviço, né? Isso é importante, porque a renda deles vem, em parte, da venda daquele resíduo, mas principalmente da remuneração. Por quê? Porque a venda do resíduo hoje está um valor muito baixo. Infelizmente, vidro, papelão. A única coisa que hoje ainda paga um pouco melhor é o PET, plástico PET, a garrafa PET, e o alumínio. Mas o resto está tudo caindo o preço, né? Então, os catadores não conseguem ali pagar o seu próprio dia de trabalho só com a venda. Então, a gente diz, remunere o catador, combine um preço justo e você vai contribuir, então, essa parte do consumidor. A parte das empresas, qual que é? Só uma pausinha aí. Essa remuneração é como se fosse o delivery, que a gente paga quando pede comida, certo? Isso. Ele vai lá na sua casa pegar o seu resíduo, ele, sei lá, precisa de transporte para chegar até lá, né? Exato. Então, do consumidor você veio até mim, pegar o meu resíduo, então eu vou te pagar por esse delivery, correto? Exatamente, correto. E é como qualquer serviço. Se você chamar um encanador, ele vai cobrar pelo serviço. O serviço do catador é ir coletar. Não mas ele está levando o resíduo. Mas é isso, ele está levando o resíduo. Esse levar o resíduo é o serviço dele. Né? É dado o destino correto que você não vai dar, no que caso. você não vai dar, ou que você não teve tempo, ou que você prefere trazer renda, né? Então, isso é muito importante. E, sobretudo, essas coisas que a gente às vezes não sabe, né? Móvel, velho, entulho. O que acontece? A cidade de São Paulo e muitas outras metrópoles, elas têm muito descarte irregular. Então, a pessoa não quer mais um sofá, põe em cima da caminhonete, vai lá e larga numa esquina. Isso está errado, né? A cidade fica suja. Os catadores, eles pegam isso aí e eles conseguem levar isso para os ecopontos que existem na cidade de São Paulo. Né? Então, se você não tem tempo, não quer carregar um sofá e quer se desfazer a sua geladeira velha, um fogão que você trocou, chama um catador, remunere ele por esse serviço e ele vai levar isso até um ecoponto. Né? Ou, se for o caso, às vezes ele aproveita, vende o ferro. Exato. Né? De qualquer maneira, esse é o papel nosso, do cidadão e cidadã, reconhecer esse trabalho, né? E dar cada dia mais importância a ele e fazer com que os resíduos sejam bem separados para que ele leve. Né? O papel das empresas... o papel das empresas seria, pela nossa lei, uma lei que estabelece a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 2300, 2300, acho que é isso, esqueci agora o número exato, mas é a lei que foi publicada em 2010 e que ela estabelece a obrigação de consumidor, a obrigação de empresas e do poder público. Ela diz que é a obrigação de um poluidor, toda empresa que é geradora, ela tem a obrigação de fazer o que a gente chama logística reversa daquele produto, daquela embalagem colocada no mercado. Infelizmente, a gente não tem isso de maneira para valer no Brasil. E por que não acontece isso ainda? Por que eu não compro um iogurte, sei lá, faz de conta que isso aqui é uma embalagem de iogurte. Comprei, e por que uma empresa, não vou falar o nome de nenhuma aqui para não comprometer, mas por que eu não posso lá levar num ecoponto da empresa e fazer com que ela se responsabilize? Por que eles não fazem isso ainda? São aquelas perguntas que o Brasil tem leis excelentes, mas nem sempre elas são cumpridas. Para isso funcionar, Larissa, precisaríamos ter realmente uma fiscalização forte e rigorosa por parte do poder público. Quando eu digo poder público, não é só governo, não é poder executivo só. A gente tem Ministério Público, a gente tem o próprio poder legislativo, então a gente nas cidades tem os prefeitos, né? E temos o Ministério Público, que é um órgão que zela pelo cumprimento da lei, né? Então, o Ministério Público deveria, por exemplo, chegar para uma empresa e dizer: você não está cumprindo suas metas de reciclagem. O prefeito, por sua vez, devia dizer: você não está cumprindo, eu vou tirar o alvará de operação. Porque o que acontece? Não é uma maldade. É que todo esse custo
que a empresa deixa de prover, de custear da logística reversa, ele recai em todos nós. Exato. Quando a gente fala... então, a gente tem um aterro... São Paulo leva o seu resíduo para 2 aterros. Quem paga por esse aterro somos nós. Mas esse aterro, ele poderia receber muito menos resíduos secos e somente aquilo que a gente chama hoje de rejeito, né? Por quê? Porque a vida útil do aterro se prolonga quando ele tem maior capacidade de receber, né? Então, assim, na verdade, esse dinheiro que as empresas deixam de colocar, injetar na logística reversa, nós é que vamos pagar na forma de imposto. Alguém vai pagar. Isso não fica sem pagamento, né? Então, as empresas deveriam, sim, ser um pouco mais... sair só do gogó, do blá, 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 do gogó. Agora a gente vê a sigla ESG, ESG, tudo bem, mas vamos lá, vamos fazer de verdade, né? E ninguém sabe o que é de fato, né? Você fala em ESG, a minha garrafa é de plástico reciclado, retirado do oceano. E eu vou usar e vou jogar fora de novo e vou voltar para o oceano, né? Exatamente. E aí a gente entra naquilo que a gente chama economia circular, né? E só para complementar, então, e o poder público, por sua vez, o que o poder público deveria fazer? Então, primeiro, fiscalizar muito a questão das metas dos poluidores, né? Em segundo lugar, estender a coleta seletiva para todas as cidades. Hoje já temos muitas cidades brasileiras que não têm coleta seletiva, né? Em terceiro lugar, o governo deveria cada vez mais pensar naquilo que a gente chama da coleta separada em 3 frações. Então, o resíduo seco, que é reciclável, né? O resíduo úmido, que não precisa ir para o lixão, para o aterro. Que pode ser compostado. Pode ser compostado, né? Isso tem uma baita de uma importância. E, finalmente, o rejeito, que é aquilo que não tem como ser aproveitado naquele momento, porque as nossas tecnologias ainda não alcançaram meios de transformar isso em matéria-prima de novo. Mas existem muitos rejeitos que podem ser coprocessados, né? Não sei se você sabe que a Votorantim, ela tem um programa de coprocessamento que ela pega esses rejeitos e leva para fazer combustível para dentro das fábricas. Cimenteiras. Então, assim, essa é uma empresa, né? Mas eu tenho certeza que aqui no Brasil podia ser várias. E no melhor dos mundos, a gente nunca produziria nada para jogar no aterro, né? Exato. Você tocou num ponto interessante que veja, a queima dos resíduos, né, dos rejeitos. Bem, as cimenteiras tradicionalmente já usam, né, esses resíduos, os inservíveis e tal, para alimentar os fornos, né? Então, só que a gente tem que tomar um cuidado grande, porque embora tudo possa ser queimado, o que a gente tem que perseguir é de ter o menor volume de rejeito possível. Eu concordo. Porque senão nós não vamos realizar aquilo que chama-se economia circular. Eu também concordo. Então, aí a gente fecha um pouco o círculo e vê como que o trabalho do catador e da catadora é importante. O Brasil extrai bauxita para fazer alumínio. Mais de 80% das reservas de bauxita estão no estado do Pará, né? O Brasil extrai minério de ferro, com uma grande concentração em Minas, ali na região de Minas Gerais e tal. O Brasil extrai celulose para fazer fibra, para fazer o papel e o papelão, né? Embora isso venha do eucalipto e do pinus, que são já áreas manejadas, de floresta manejada, a gente sabe que a cultura do eucalipto está se expandindo, né? Então, a gente não pode usar indefinidamente papel de celulose, de fibra virgem. A gente tem que reciclar cada vez mais. Exato. Mesma coisa com o plástico. O plástico, você sabe, né? Você já deve ter feito vários podcasts aqui sobre isso. É um resíduo que, a partir, digamos, de uma coisa muito recente, dos anos 1940, do século passado, 50, cresceu a sua produção enormemente. Hoje a gente não dá conta. Temos plástico no sangue, temos plástico nos pulmões, microplásticos em todos os lugares, na comida. Então, a gente não pode
simplesmente porque vai ter um coprocessamento ou vai ter isso. Não, a regra é reduzir, né? Não produzir, né? Essa é a regra que está na nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos, no artigo 9º, né? Então, a ordem é essa, é não produção, redução, reutilização, aí vem reciclagem e só depois a disposição ambientalmente correta, que pode ser, inclusive, o coprocessamento. Mas nós temos uma preocupação hoje e está surgindo muito essa onda inclusive de aproveitamento energético, né? Ou seja, queimar aqueles resíduos e produzir energia, sem a gente ter esgotado essas outras etapas que estão na prioridade estabelecida pela lei, né? Pela política nacional, e que não é só porque é nossa lei, não. É uma ordem, vamos dizer assim, estabelecida mundialmente. Quer dizer, essa ordem de prioridades é a ordem de prioridades que o ser humano encontrou para minimizar os efeitos desse modo de produção e consumo que nós vivemos ainda hoje. Então, é uma mudança muito grande em termos de comportamento mesmo, de produção da indústria. Então, as indústrias têm que buscar cada vez mais minimizar suas embalagens. Não precisa ter um saquinho dentro depois por fora uma caixinha e por fora mais uma embalagem de plástico. Não precisa disso tudo. A gente não precisa, né? Então, e tentar encontrar formas, designs de embalagens que possam minimizar a extração de recurso natural. Então, o catador, cada quilo de PET que ele recicla, cada quilo de alumínio, cada quilo de papel e de papelão, de vidro, tudo isso, ele está minimizando, ele está zelando pelo meio ambiente urbano, aquilo que nós estamos enxergando nas ruas da cidade, mas ele está contribuindo para que a extração desses recursos naturais seja diminuída lá na floresta amazônica, para que a energia seja poupada. Então, a gente precisa fazer essa ligação, né? E aí tem tudo a ver com esse grande assunto que hoje, inclusive, infelizmente, na forma de tragédia, está abalando o Brasil, né? É preciso lembrar também que essas tragédias não são novidade, né? Nós tivemos em 2021 na Bahia, também ocorreu uma coisa muito séria, nessas proporções, aliás, parecidas com o que está ocorrendo agora no Rio Grande do Sul. Temos... Todos os verões a gente tem esse tipo de coisa, Petrópolis, Teresópolis, enfim. Exato. A gente, na cabeça da gente, a gente vai lembrando aqui e vendo. E o que isso tem a ver com a atividade do catador, com a reciclagem? O que tudo isso tem a ver? Tem a ver porque está tudo ligado, né? Como a gente acabou de falar que reduzir a extração de recursos naturais, reduzir as áreas alagadas para poder fazer hidrelétricas, reduzir a briga pelo espaço urbano, não é isso? E tudo isso tem reduzir o uso e extração de combustíveis fósseis. Uhum. Plástico vem daí, né? Então, e reflorestar cada vez mais, né? Quando a gente vê áreas que são devastadas, para que ali surjam imóveis, etc., a gente está reduzindo a capacidade do planeta, da Terra, de absorver as chuvas. A gente está impermeabilizando áreas, a gente está devastando a mata ciliar. Então, a água enche os rios muito mais rapidamente do que seria se houvesse uma floresta em volta. E isso tudo está causando essas coisas horrorosas que a gente está vendo. Então, o trabalho do catador... Que só traz mais prejuízo, né? Acho que... Para todo mundo. E aí eu acho que não é nem jogar a culpa para a população, mas para o governo mesmo, né? Que eles parecem que eles não veem isso, assim, né? Sim. O quanto que esses desastres, essas coisas que acontecem, só trazem mais prejuízo, para ter que gastar mais dinheiro, e parece que para eles... Acho que é bom, né? Porque aí rouba mais. Sim. Vocês não deveriam estar falando isso, mas parece que é isso, né? Porque fica toda vez isso. Vocês vão ganhar novo. As pessoas trabalham, perdem suas coisas,
né? Tem que dormir em abrigo, sair das Sim. suas casas, dos seus lares. Vocês vão ganhar novo, mas eu não quero novo, eu quero o que eu tinha, Sim. né? E eu acho que é muito triste isso, Sim. né? Eu acho que você toca num ponto, a gente tem que trazer, eu, pela minha formação também, eu gosto de falar muito. Não existe salvação sem a política. A política não significa patifaria. Política é a arte e a capacidade da gente conciliar interesses e promover direitos, né, para o bem comum. Essa é a definição. Então, também as empresas têm responsabilidade. E governo e empresas principalmente, né? Quando eu falo de mudança num modo de produção, é isso. Nós precisamos mudar, as empresas precisam mudar o seu modo de produção. Nós também precisamos mudar nosso modo de consumo. Exatamente. Né? Mas, claro, principalmente quem tem que induzir isso na sociedade é governo e empresas. Né? Governo fiscalizando, fazendo as suas obrigações de coleta, de separação, né, de fiscalização, né, criação de políticas que incluam, inclusive, um outro aspecto que eu esqueci de falar, muito importante, que é a inclusão social dos catadores. Nós vivemos num mundo, Larissa, que o número de empregos está diminuindo. Então, por que a gente precisa diminuir o número de empregos se a gente tem catadores, por exemplo, que sabem fazer o ofício da catação e da reciclagem muito bem? Né? Vão dizer, vamos botar uma central super mecanizada. Tá bom, mas a qualidade da coleta vai ser muito pior. Isso está comprovado. Né? Então, vamos parar de pensar somente em produzir mais, coisas gigantescas. Se a gente pode viver e melhorar o nosso meio ambiente urbano e o nosso meio ambiente em geral, e nossa vida, porque nós vamos ter mais pessoas empregadas, vamos ter as pessoas com mais renda, felizes, né? Então, isso traz realmente nós estamos falando de uma mudança muito grande, quase de padrões da nossa civilização mesmo, que a partir, digamos, do século XX para cá, entrou da Revolução Industrial, na verdade, né, no fim do XIX e tal, do século XIX, entrou numa corrida maluca de produzir mais, consumir mais, produzir mais, consumir mais, expandir territórios, buscar recursos naturais mais longe, cada vez mais longe. Isso é motivo de guerras, isso é motivo de tragédia ambiental. Exato. Então, a gente precisa fazer parar, repensar exatamente. e começar de novo, Exato. né? Ou começar de uma maneira diferente. Sim. Agora você falou uma coisa muito interessante, né? Que é uma coisa também que o pessoal fala bastante, que é a questão de leis mais efetivas, de fiscalização. Por que não tem fiscalização, na sua opinião? Por que a fiscalização não acontece se pessoas perdem tempo escrevendo leis? Por que isso acontece? Olha só, não é uma coisa muito simples de responder, mas assim, basicamente a gente pode dizer que em certas áreas o poder do Estado diminuiu. O Estado também perdeu sua capacidade de fiscalizar à medida em que vai terceirizando um monte de obrigações, né? Isso é uma coisa. A outra coisa que a gente também pode dizer, isso é inerente à atividade humana, também são influências políticas, econômicas, em que redundam muitas vezes em corrupção, né? Então, quando a gente tem, por exemplo, um contrato vou te dar um exemplo bem concreto. Aqui em São Paulo nós estamos para ver renovados os contratos de coleta comum, tanto seletiva quanto lixo comum. São contratos que consomem mais ou menos 2 bilhões de reais por ano da cidade de São Paulo. Esses contratos vão ser renovados com uma canetada do prefeito e isso precisa ser discutido com a população. Não pode ser assim. Por mais 20 anos você selar um contrato de coleta para 2 empresas. Isso não pode ser assim. Isso dá margem a que a gente pense que tem muita coisa mal feita, né? Então, para isso, é como eu te falei, cada ente do poder público tem que cumprir a sua obrigação. Ministério Público, Poder Judiciário, Poder Legislativo, né? Vou te dar outro exemplo muito concreto. Lá em Porto Alegre, onde está ocorrendo essa tragédia agora, existe uma lei do atual prefeito, né? Cujo nome eu nem quero pronunciar, mas enfim, que vai proibir, a partir do final de junho, a circulação de todos os catadores nas ruas de Porto Alegre. Essa lei vai proibir. Agora as pessoas estão totalmente voltadas para remediar as perdas e os danos dessa tragédia horrorosa, né?
Então, talvez ninguém preste atenção a isso. Se essa lei entrar em vigor, significa que depois que tudo baixar, a água baixar, os catadores estarão impedidos de fazer o seu trabalho. Por que um poder público faz um negócio desse? Qual o objetivo? Eu só posso te dizer que, infelizmente, nós temos uma dose aí de preconceito, e aí eu falo qual é, o do racismo mesmo, né? Preconceito e completa má compreensão do que é o trabalho do catador. Porque se não tiver catador, quem que vai limpar? Exato. Quem vai fazer? Exato. O prefeito não vai fazer. A coleta pública não vai dar conta, né? Então, por que impedir pessoas que sabem fazer o seu trabalho, né? E que gostam de fazer aquele trabalho e que o fazem de maneira satisfatória, em nome do quê? Segurança? Hoje você sabe que, infelizmente, ainda os catadores são confundidos com marginais, com drogados, com bandidos, né? Principalmente são pessoas pretas, periféricas, né? Então a gente junta aí com isso tudo o racismo da nossa tradição, da nossa cultura e da nossa economia derivada do escravismo, né? E infelizmente os catadores são ainda né, prejudicados com esse tipo de visão. Então, em vez do prefeito fazer um programa que acolha os catadores, ele faz uma lei que proíbe a circulação dos catadores. E a gente aí tem também, não dizer que é só por culpa de um prefeito malvado, não. Tem uma população uma parte da população que apoia esse tipo de visão. A gente tem, então, um desafio enorme, que é um desafio de mudança social e de padrão de consumo e de produção, né? Para a gente poder, finalmente, fazer com que as pessoas que sabem desenvolver seu ofício, que o façam em paz, né? Para o bem comum, né? E não ficar proibindo fulano, beltrano. Ninguém imagina, por exemplo, você proibir a atividade da classe médica. Exato. Ou, por exemplo, do jornalista, né? Por quê? Quer dizer, os jornalistas, infelizmente, tem uns que até pensam, né? Quando a gente está em aqueles momentos dos malucos que são censores, que querem censurar todo mundo. Mas é a mesma coisa, né? Então, assim, não dá, a gente tem aí um monte de desafio. Então, faço também uma lembrança aqui, quem está nos ouvindo, que nós temos agora as eleições municipais. Então, que pensem muito bem quais são as pessoas que realmente têm propostas para o meio ambiente urbano, para o meio ambiente em geral. Porque o que nós estamos assistindo agora, Larissa? Nós temos tragédias ambientais, climáticas cada vez mais frequentes e, no entanto, o nosso Congresso hoje está destruindo a legislação ambiental. Será que as pessoas não ligam uma ponta com a outra? Nós fizemos aqui em poucos minutos essa ligação. Exatamente. Será que é tão difícil para uma pessoa que muitas vezes até está ali para isso, sendo paga para isso, né? Então, o governo, quando a gente fala governo em geral, o poder público, ele é a atuação conjunta de todos, do legislativo, também do executivo. As empresas também têm poder de influência no Congresso, então elas precisam realmente enfrentar esse desafio, que é o seguinte: eu vou produzir essa garrafa e eu vou lucrar menos. Eu quero produzir ela de um jeito melhor. Eu sei que vai diminuir o meu lucro imediato, mas eu me garanto para o futuro. Eu sei disso, né? A gente está vendo essas perdas vão trazer prejuízos ao agronegócio também, né? Então não adianta eu ficar jogando veneno na terra. Não adianta eu ficar explorando aquele solo até ele se exaurir, né? Não, eu tenho que respeitar uma certa proporcionalidade para ter aquele valor por mais tempo para mim. Então a gente está falando de realmente uma mudança de uma coisa que é imediata, o lucro imediato ou a ganância imediata de um político, para uma coisa para as nossas futuras gerações. E para nós mesmos. Eu nunca achei que fosse ver isso. Eu tenho 61 anos, eu nunca achei que fosse ver as coisas, essas enchentes desse jeito. A gente não sabe mais quais são as cidades que poderão permanecer nos mesmos lugares. A gente pensava que isso ia ser só em 2050, só em 2080. Não, chegou.
Exatamente. Infelizmente chegou. Exatamente. E engraçado isso, porque muito se fala de aquecimento global, né? Eu lembro disso desde muito pequena, as pessoas falando, e meu pai repetindo, isso aí é coisa de cientista maluco, isso é coisa de pesquisador maluco. E agora a gente vê, né? Que os cientistas não estavam malucos, né? Que os pesquisadores não são malucos. E aí, até quando a gente vai ter que ver isso, passar por isso, para que, de fato, as coisas mudem, né? O que você pensa sobre isso? Você acha que vai realmente acontecer uma mudança ou vamos acabar com o mundo? Olha, eu espero que a gente comece realmente a tomar atitudes, os governos, né, no seu nível global, e as empresas comecem realmente a tomar esse tipo de atitude, porque eu acho que elas estão vendo, estão começando a ver que é um prejuízo, que não é um prejuízo para os outros, é para elas também. Para esses atores que nós estamos falando. É um prejuízo para eles também, para os políticos e para os donos de empresas, as grandes empresas principalmente. Eles têm que começar a ver, isso aí vai mexer no meu bolso agora, né? Então não vai adiantar eu mudar de cidade, né? O cara não vai mudar a sua produção de soja num piscar de olhos, num estalar de dedos. Não. Quem tem plantação de soja no Rio Grande do Sul agora vai ter que pensar, né? O que eu vou fazer? O que eu posso fazer aqui na minha propriedade para melhorar, né? Então, assim, a gente tem que manter essa indignação e essa esperança. Mas é isso, não adianta, como dizia o Paulo Freire, esperança não é ficar esperando. A gente tem que esperançar, né? Esperançar é agir de acordo com... alguma coisa. Exatamente, de acordo com aquela indignação, com aquela percepção de que as coisas estão ruins, a gente tem que agir para melhorar. Então, melhorar as nossas leis, melhorar a qualidade dos nossos políticos e dirigentes, né? E melhorar também o nosso consumo, né? Então, poxa, se eu posso comprar uma garrafinha que eu posso reutilizá-la por muitos e muitos anos... Por que eu vou comprar uma garrafa descartável, né? Então, assim, são pequenas coisas. Assim, não vai haver uma revolução em 5 anos, infelizmente, né? Mas a gente tem que começar a pensar que esse tempo está diminuindo. Ele já chegou, na verdade, no limite, né? Uhum. É muito complexo, né? A gente pensar em preservação e consumo ao mesmo tempo que também não é difícil a gente parar e repensar o que a gente está fazendo, né? E pensar de uma maneira que... Como que pode ser bom para todo mundo, né? Essa crise, por exemplo, do Rio Grande do Sul. Ontem eu vi que cancelaram todos os voos para o Rio Grande do Sul. Então, perde... O pessoal do turismo perde, as próprias companhias aéreas perdem, ninguém vai de ônibus, a companhia de transporte também perde. Então, todo mundo acaba perdendo de uma certa maneira, né? Quem depende do turismo, desses turistas que estão indo para lá, perde também. A cidade está toda devastada, vai ter que ser reconstruída. Até isso voltar ao normal, vai ser muita gente que vai precisar de auxílio, de ajuda. E isso vai sair do bolso de quem está aqui também, aqui em São Paulo, quem está lá em Minas Gerais, porque vai sair dos cofres públicos, né? Exato. Então, é muito... ao mesmo tempo que é triste, é muito difícil a gente entender tudo que está acontecendo, se solidarizar e também pensar, putz, mas essa aqui não é culpa nossa, né? Exatamente. Eu acho que, assim, a única saída é a gente... realmente começar a olhar mais para o coletivo. Exatamente. Né? Em todas as dimensões da nossa vida, né? Exatamente. Isso não quer dizer perder individualidade. Isso quer dizer deixar de ser individualista. Exato. Né? É olhar o impacto da minha ação. A minha ação não impacta somente na minha vida. Então, quando eu digo, vou jogar o lixo, mas eu não vou jogar na frente da minha casa, vou jogar ali do outro lado da rua. Do vizinho. Enfim, mas eu estou prejudicando todo mundo. Isso é muito comum, sabe? Às vezes, pessoas que moram... Isso ocorre ainda em São Paulo, aqui, né? Você mora do outro lado, tem o quê? Um córrego? Não passou a coleta, joga o lixo do outro lado. Sabe? Isso vai sumir da minha frente, mas vai aparecer mais tarde. Quando aquele córrego transbordar... Eu vou achar, poxa, né?
É culpa que a só do galera governo. fica jogando lixo, né? Todo mundo Esquece. joga... Exato. Então, assim, sabe? É a gente começar a olhar. Por quê? Porque somos 8 bilhões de pessoas. Não é mais 1 milhão de pessoas sobre a face da Terra. Não é. Não são mais 2 milhões de pessoas. Isso era antes da Revolução Industrial. Agora não. A gente sabe que todo mundo usando seu carro a gasolina ou a diesel, né? Todo mundo... Isso tem um efeito devastador. Então é isso, procurar andar mais de transporte coletivo. Ah, mas é péssimo. Então vamos exigir que os governos e as empresas coloquem transportes de qualidade. Exatamente. Né? As empresas, a mesma coisa. Nós vivemos a pandemia da Covid. Assim, muita gente hoje consegue trabalhar de home office, mas eu vejo que uma infinidade de empresas poderiam ter aprendido com a pandemia e não aprenderam. Exatamente. Não aprenderam por que a pessoa precisa se deslocar 15, 16, 20 quilômetros da sua casa até o trabalho. Se aquele trabalho poderia continuar sendo feito de casa, pelo menos uma parte da semana. Então, são coisas que a gente tem que enfrentar. E não é que são coisas mirabolantes. Não, a gente já sabe. Poxa, olha, fulano, você pode trabalhar 2 dias da sua casa. Isso vai produzir menos? Não vai produzir menos. Né? Ele vai deixar de ocupar uma cadeira de um transporte coletivo ou um carro na rua, né, 2 vezes por semana. Emitir CO2. Né, chegar mal-humorado até no trabalho. Exato. Então, essas coisas, tudo a gente vai ter que reformular. E isso não é uma coisa que se faz do dia para a noite, mas ao mesmo tempo a gente sabe, tem coisas aí. Então seria legal, você fala como começar. É isso, as empresas, olha, a partir de agora, né, todos os meus funcionários que estão em função meio, que não é uma função fim, que não tem que estar com o público, vão fazer 2 dias de home office, por exemplo. E a gente aprendeu na pandemia. Né? A gente aprendeu o que dá para fazer. Então, é isso, a gente tem que começar a pensar nesse impacto de cada ação nossa. E principalmente no caso que a gente está tratando aqui, de consumo de recursos naturais, ao economizar nas embalagens, ao economizar no tipo de produto, nos combustíveis. E isso se faz reduzindo e também reciclando. Para fechar, você acha que, no melhor dos mundos, a ordem cronológica para a gente melhorar isso seria consumidor consciente, que cobra de empresa consciente, que cobra do governo, ou governo que obriga a empresa que oferece o melhor para o consumidor? Olha, é difícil a tua pergunta, porque eu acho que tem que ser, na verdade, as duas coisas ao mesmo tempo. O consumidor ele vai cobrar a empresa e ele também vai cobrar, no dia que ele for votar, do político, que o político faça aquilo. Então, como a gente está falando de uma coisa circular, de um ecossistema mesmo de decisões, de tomada de decisões, a gente não pode esperar só o governo fazer, não pode esperar só as empresas fazerem e não pode achar que também o consumidor, o cidadão, vai modificar isso sozinho. Se todo mundo quisesse hoje separar absolutamente todo o seu lixo que produz em casa, então, vamos dizer aí, 50% de resíduo orgânico, ele separar só o orgânico, 30% mais ou menos esse percentual de recicláveis secos, tá? E os outros 20% que seriam rejeito, se você quisesse na tua casa começar a fazer isso a partir de amanhã, você ia ficar talvez decepcionada, porque não ia ter tanta coleta quanto você precisa. A coleta do orgânico iria misturar tudo e ir lá para o aterro sanitário. Você ia dizer, poxa, mas eu separei só o orgânico, dá para compostar. Então precisa ter as duas coisas, as duas pontas precisam estar ativas nesse momento. O consumidor cidadão, né, que exige das empresas e exige, por isso que eu usei cidadão consumidor, né? Enquanto consumidor, exigir das empresas. Enquanto cidadão. Enquanto cidadão do governo. Do governo, dos políticos em geral, né? Do poder público em geral. Então, acionar o Ministério Público quando for perceber alguma coisa irregular. E tem que acreditar, a gente tem que acreditar nesses caminhos. Eles podem ser melhorados, mas são os que a gente inventou até hoje na humanidade. E, por outro lado, também o governo forçando empresas e trazendo opções para esse cidadão consumidor de ele poder fazer o seu papel, né? Então, eu diria para você que
Se for só uma ponta, talvez não funcione. A gente precisa das duas juntas. Mas aí, na sua analogia, o cidadão consumidor, ele tá meio que no centro, né? Porque ele vai cobrar tanto do governo quanto das empresas. Sim. Então, você acha assim que o cidadão consumidor, ele tem um papel ali bem importante nessa mudança? Muito, muito importante. Eu vou dizer para você, não vou citar aqui nomes, mas tem empresas que eu não compro produtos. Não adquiro serviço de jeito nenhum. Vai dizer, pô, mas isso é muito radical. Mas olha, eu quero dar o meu dinheiro para quem faz melhor. Exato. Eu não quero dar o meu dinheiro para quem faz pior. Então aí a gente tem sim uma instância de tomada de decisão, né? Principalmente no que diz respeito ao consumo, né? Que sim, o consumidor está no centro. E na política o cidadão também está no centro. E nesse modelo que você fala, só tem uma saída. Ou a empresa vai fazer direito, vai se inspirar nas empresas que estão fazendo direito, ou ela vai à falência, porque as pessoas vão parar de comprar e ela vai parar de vender e vai dar a chance para o concorrente dela ganhar mais dinheiro, né? Exatamente, é isso. Essa é a única... E a gente vê isso ao longo da história do capitalismo, né? Com certeza. Empresas que abriram mão de alguma inovação, não quiseram investir, e que, vou dar exemplo aí, nós temos uma grande, não vou falar o nome, uma grande indústria automobilística que saiu do Brasil, né? Recentemente, porque tem uma política de produção, de pesquisa e desenvolvimento que está fazendo ela perder na história. E veio uma outra, né? Da China, que ocupa o mesmo lugar e que vai fazer carros movidos a um outro tipo de energia. Bom, ocupa a mesma planta. Exato. Então é uma empresa que está perdendo o bonde da história. Claro, não vai falir por causa disso, mas enfim, ela está perdendo o mercado. Está perdendo uma parcela aí da população. Exato. Carlos, eu adorei a nossa conversa, foi ótima. Espero que tenha trazido muita informação, lucidez, inspiração para as pessoas. Muito obrigada pela sua participação aqui, muita sorte, tudo, melhores energias para Pimp My Carroça, qualquer coisa que vocês precisarem, pode contar com a Equaliza, tá bom? Quer deixar uma mensagem final? Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui conversando, trazendo o que a gente puder trazer para os consumidores, cidadãos, empresas, políticos que eventualmente nos ouçam, né? E dizer para as pessoas isso, apoiem empresas que fazem melhor. Apoiem políticos que fazem melhor. Apoiem e façam melhor também no seu dia a dia, né? Quem quiser nos conhecer melhor, a gente tem site, tem todo tipo de rede social. Basta você procurar por Pimp My Carroça ou Cataqui, que você vai nos achar Instagram, TikTok, Facebook. Eu vou deixar todos os links no descritivo desse vídeo, pode ficar tranquilo, tá Legal, bom? Legal, agradeço. Bom, gente, esse foi mais um episódio do podcast Penso Logo Equalizo, o podcast que existe para ajudar você a refletir sobre os seus hábitos e atos de sustentabilidade. Como eu falei, vou deixar todos os links do Pimp My Carroça aqui no descritivo desse vídeo. Por favor, curtam, comentem, compartilhem. Leve essa informação para muito mais gente, para que a gente possa contribuir de maneira significativa com a nossa sociedade. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!